Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana nós estamos compartilhando devocionais debaixo do tema A Dinâmica da Fé e a Fé Dinâmica. E hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está lá em Isaías capítulo 55. Eu quero ler dos versículos 8 até o 11. Está escrito assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amados, eu quis compartilhar esse texto com vocês para nós meditarmos um pouquinho na importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Eu sempre encorajo os irmãos a terem tempo com a palavra, dedicarem tempo estudando, lendo, meditando nas escrituras com um coração aberto para receber toda a verdade de Deus. E hoje eu quero novamente encorajar os irmãos e trazer algo que Deus ministrou o meu coração, que Deus falou comigo enquanto eu meditava em Isaías, e quando cheguei nesse texto aqui, o Senhor foi trazendo algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Veja, quando nós estudamos ali Isaías, nós vemos que é um livro profético. O profeta Isaías foi o que mais falou sobre Jesus. E quando nós vemos a continuidade ali dos capítulos e chegamos no capítulo 53, aquele capítulo que fala sobre o sacrifício de Jesus, a obra ali na cruz do Calvário, que pelas suas feridas nós fomos curados, falando que ele tomou sobre si o castigo que era para ser nosso. Isso está ali no capítulo 53. Aí no capítulo 54 vai falar sobre a glória da Nova Jerusalém, a glória de Sião, a glória da nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. E aí no capítulo 55 fala sobre um convite a todos: venham todos vocês que estão sedentos. Nós podemos compreender isso, o evangelho não foi, Jesus abriu, o leque, não foi só para os judeus. Aí vem o evangelho pregado a todos os gentios por meio principalmente do ministério do apóstolo Paulo, e nós podemos ver isso sendo profetizado por Isaías aqui no capítulo 55, e aí vemos Deus falando por meio do profeta, dizendo assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem é muito, mas infinitamente maior do que nós temos. Tudo aquilo que Deus pensa é infinitamente maior do que nós pensamos. Tudo aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. E aí ele vem e diz assim, faz uma comparação, e eu acho isso extraordinário. Deus diz assim, assim como a chuva e a neve, elas descem dos céus e elas não voltam para o céu sem antes fazer uma coisa. Ou seja, a chuva desce, vem o sol e aquelas águas que ficaram ali nos rios ou na terra é evaporada e volta para o céu para se formar nuvens novamente, chuva novamente. Mas aí o Senhor diz assim,
antes dessa água ser evaporada e voltar para o céu, ela faz uma coisa. Ela rega a terra. Para quê? Para que a terra produza semente, brote, floresça, produzindo semente para o semeador e pão para o que come. E aí ele diz assim que do mesmo jeito que essa chuva que cai faz isso, ou seja, produz frutos, assim também é a minha palavra. A minha palavra, a palavra que sai da minha boca, o Senhor está dizendo, ela não volta para mim vazia, pelo contrário. Ela vai atingir o propósito para o qual eu a enviei. A minha palavra é liberada e assim como a chuva, quando é liberada, ela vai e rega a terra para que se produzam os frutos, a minha palavra também. Ela é liberada e ela produz frutos. Ela gera frutos, ela cumpre o propósito dela. Amados, nós temos a palavra de Deus escrita. Olha que glória! Eu já mencionei isso em algum devocional, não lembro qual, mas eu falei com os irmãos, já pensou se Deus não tivesse providenciado a sua palavra escrita e nós tivéssemos que aprender a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, apenas pelo que nós ouvimos, o que foi passado de geração a geração? Amados, se o Evangelho já foi corrompido ali na igreja primitiva, os escritores do Novo Testamento nós vemos Judas falando sobre isso, Pedro, o apóstolo Paulo, João, todos eles falando sobre o engano, sobre as heresias que aconteciam ali, enquanto esses homens ainda estavam vivos. Nós já podemos ver o evangelho sendo corrompido. Imagine 2000 anos depois como que chegaria a mensagem para nós, né? Completamente corrompida. Então o que Deus fez? Deus estabeleceu a sua palavra escrita, para que hoje nós pudéssemos ter a mensagem assim como ela é. É claro que nós temos várias versões da Bíblia. Quando nós começamos a estudar as palavras, os textos no original grego, no original hebraico, nós conseguimos nos aprofundar ainda mais. Mas independente, amados, hoje nós temos várias versões na nossa língua, no nosso idioma, em português. O tema não muda, a centralidade não muda, a palavra não muda. Nós podemos ler em várias versões, mas nós podemos compreender o que Deus está nos falando através da sua palavra. Isso é uma dádiva para nós. Temos a palavra de Deus escrita. E essa palavra, o Senhor disse, que não volta para ele vazia, pelo contrário, faz o que ele deseja e cumpre, atinge o propósito para o qual Deus enviou essa mensagem, essa palavra. E nós lemos que a palavra, Jesus falou, as minhas palavras, e nós podemos ler essas palavras aqui, quando abrimos a nossa Bíblia. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Outra parte das Escrituras diz que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão eficaz, muito mais que uma espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso ser a ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. Sabe o que isso significa, amados? Que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela penetra o mais íntimo do nosso ser, trazendo discernimento sobre o que é da alma e sobre o que é do espírito. Aquilo que vem do espírito e aquilo que é apenas da alma. A alma precisa o quê? Se sujeitar ao Espírito, porque o Espírito Santo habita em nosso espírito. E é a palavra de Deus que tem esse poder de trazer esse discernimento, para que nós possamos compreender, será que eu estou mesmo vivendo de acordo com o Espírito? Será que a minha forma de pensar, de sentir, de agir está de acordo com o Espírito ou não? É a palavra de Deus, amados, que faz isso em nós. Muitas vezes nós queremos entender a palavra simplesmente por um aspecto intelectual. Eu vejo muitas pessoas querendo compreender a palavra de uma forma meramente intelectual, racional, natural. Interpretar as Escrituras de uma maneira muito natural.
intelectual, não, amados. A palavra, ela é um alimento. A palavra é como o Senhor falou aqui, ela produz frutos. Essa palavra, quando nós ingerimos essa palavra, nós estamos nos alimentando, nós estamos recebendo vida. Talvez não entendamos plenamente o que está escrito, mas nós podemos simplesmente dizer: Senhor, esse texto aqui que eu não entendi, eu guardo no meu coração. E eu vou continuar estudando ele até que o Senhor me dê o entendimento dessas escrituras. Amados, uma coisa que eu tenho muito temor com a palavra de Deus é de tentar explicar os textos simplesmente porque eu tenho que explicar. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas, dúvidas. Ah, irmã, me explique aquele texto, eu não entendi. Eu não tenho dificuldade nenhuma de responder quando eu não entendo um texto e dizer: irmão, nós vamos mergulhar nesse texto, ou irmã, vamos mergulhar nesse texto juntos, até que o Senhor nos traga um entendimento, porque até hoje eu ainda não tive o entendimento dessas escrituras. Amados, a nossa caminhada de fé é assim. Nós não vamos saber todas as escrituras. Não é porque nós lemos a Bíblia em um ano que agora eu conheço todas as escrituras, eu sei tudo, posso explicar tudo. É claro que não. Nós vamos o quê? Nos alimentando gradativamente. Pensa num alimento físico. Se nós nos alimentarmos fisicamente tudo de uma vez só, dá até uma congestão, passa mal. Assim é com a palavra de Deus. Porque se der uma tempestade, se der uma tempestade, ao invés de regar a terra para produzir os frutos, vai levar toda a terra e toda a semente se vier uma tempestade. Vai virar uma enxurrada. Tem que ser uma chuva normal, vamos dizer assim, para regar a terra. E assim é a palavra de Deus. Quando nós vamos nos alimentando com essa palavra, nos expondo a essa palavra, nos enchendo com essa palavra, ela vai o quê? Regando o nosso coração, fazendo o que ela foi destinada para fazer. E uma das coisas que a palavra foi destinada a fazer é nos transformar dia após dia, trazer esse discernimento para nós sobre o que de fato vem do Espírito e o que não vem. Por isso que nós precisamos nos expor a essa palavra. Precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. E eu quero encorajar os irmãos, não é simplesmente ler por ler, amados. Eu não sou contra quem faz aquele plano de leitura bíblica anual. Eu não sou contra. Quero que os irmãos me entendam, por favor. Mas eu vejo muitos e muitos amados que fazem o plano de leitura bíblica anual, leem a Bíblia toda em um ano. Depois de um ano, leu toda a Bíblia. Irmão, irmã, o que você extraiu de verdade para a tua vida que mudou a sua vida? Eles não sabem dizer. Muitos não sabem dizer. Ou seja, foi uma leitura somente de letras, tentando ter apenas um entendimento intelectual, ou tentando apenas cumprir uma tabela, como se isso fosse dizer que nós temos ou não relacionamento com Deus. Sabe, amados, eu confesso para os irmãos que eu prefiro meditar nas escrituras com calma. Eu prefiro ler um capítulo ao dia, meditando, recebendo do Senhor o que Ele está tentando me ensinar, o que aquela palavra está produzindo em mim. Não sei se os irmãos perceberam, mas desde que iniciou o Ministério Vida em 2019, nós meditamos nas escrituras do Novo Testamento. Nós já fizemos 2 anos seguidos meditando nas escrituras do Novo Testamento. E estamos mais um ano. Vamos começar a leitura no dia 30, agora no dia 30 de janeiro, segunda-feira, vamos começar a leitura em Mateus. Vamos ler os evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as cartas. Por quê, amados? Porque não adianta nós lermos, nos enchermos com 1 milhão de escrituras e não conseguirmos assimilar o fundamento, as coisas fundamentais para a nossa caminhada de fé. E existem coisas que são fundamentais e nós precisamos entender por meio da palavra de Deus, sobre a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça, o favor de Deus. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque isso nos torna pessoas completamente dependentes do Senhor.
E é isso. Lembra do devocional de ontem? O Senhor quer que nós sejamos completamente dependentes dele. E essa palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de atingir o propósito para o qual Deus destinou, e ela produz frutos em nós. Mas não é simplesmente quando nós a lemos como um livro comum ou com um entendimento meramente intelectual, mas é quando abrimos o nosso coração para receber de Deus tudo aquilo que Ele quer nos dar. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E eu encorajo você a se render a essa palavra. Não meditar, ler as Escrituras simplesmente para cumprir um cronograma no seu diário, na sua agenda. Mas meditar, ler a palavra, tendo um coração rendido, sabendo, Senhor, eu sei que a tua palavra, ela vai produzir frutos em mim. Ela vai atingir o propósito para o qual o Senhor a enviou. Eu sei que a sua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e enquanto eu medito nas suas escrituras, eu sei que eu estou sendo moldada, forjada, aperfeiçoada pelo Senhor. O Senhor está atuando em mim. Mas eu sempre falo, gosto de pensar nisso. O Espírito Santo habita em nós, correto? Ele habita em nosso espírito, nós somos um espírito com o Senhor. E quando nós nos expomos à palavra, quando nós estamos aqui lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, essa palavra entra através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e ela se une ao poder do Espírito Santo que habita em nós, e ali é o dunamis, é o poder de Deus atuando dentro de nós, dentro do nosso coração, moldando-nos para que dia após dia nós sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus. É exatamente o texto de 2 Coríntios 3,18. Enquanto contemplamos a Deus, somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Essa é a dinâmica da fé. A fé funciona assim. Muitas vezes nós queremos as coisas instantaneamente, e a fé não funciona assim de forma instantânea. Sabe, amados, às vezes nós lutamos com áreas em nossa vida e queremos que mude da noite para o dia. E ficamos ansiosos porque as coisas não mudam e não acontecem, seja na nossa vida espiritual, material, financeira, familiar, profissional, ministerial. Amados, o Senhor quer que a gente aprenda a descansar. E como que nós descansamos? Tendo esse relacionamento com a palavra, crendo que enquanto nós estamos aqui nos dedicando, lendo, estudando, recebendo de Deus essa palavra, o Senhor está fazendo que essa palavra, olha o que ele disse aqui, a palavra não volta para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Ou seja, o Senhor está atuando em nós enquanto nós mergulhamos no relacionamento com a palavra. E aquilo que nós tanto ansiamos que mude, que seja mudado, que seja transformado, se nós aprendermos a descansar no Senhor, Senhor, eu sei que enquanto eu estou aqui, me relacionando contigo, estudando a tua palavra, o Senhor está agindo. A sua palavra tem poder para agir dentro de mim. O temperamento ruim, as emoções ruins, aquilo que precisa mudar nos meus sentimentos, nas minhas emoções, Senhor, eu dependo de Ti, eu acredito, eu confio que enquanto eu me relaciono contigo, com a sua palavra, eu sei que o Senhor está mudando o que precisa ser mudado em mim. Senhor, as circunstâncias externas ao meu redor estão completamente desfavoráveis, mas eu confio que enquanto eu vou mergulhando na sua palavra, o Senhor vai endireitando os meus caminhos. Lembra o texto de ontem de Provérbios, amados? O Senhor vai endireitando os nossos caminhos. O Senhor vai alinhando o que não está direito, o que está tortuoso. E essa palavra tem um papel importantíssimo na nossa jornada de fé.
Então precisamos entender como que a fé funciona, e a fé não funciona sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e eficaz. Ela não volta para o Senhor vazia, pelo contrário, ela cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida. Por isso que nós precisamos o quê? Nos sujeitar à palavra, nos render a um relacionamento com a palavra de Deus. Amados, eu quero orar agora para que o Senhor nos ajude. Eu quero orar especificamente por aqueles irmãos que têm dificuldade de estabelecer um relacionamento com a palavra de Deus. Ou porque ficam com sono, ou porque dizem que não entendem a palavra. Eu quero orar pela sua vida e quero dar uma dica para você. Leia, comece, se você não tem o hábito da leitura, comece a ler as Escrituras pelas cartas do Novo Testamento. Começa lá em Romanos, lê todas as cartas. As cartas explicam claramente as doutrinas fundamentais do Evangelho, explica a graça de Deus, a justiça de Deus, a fé em Cristo Jesus. Encha-se com isso. Leia, releia quantas vezes for necessário e não se preocupe com o tempo que você vai levar para essa leitura. Se você vai levar 3 anos, leve 3 anos, mas medite nessas escrituras, se encha com essas escrituras e creia que enquanto você lê a palavra de Deus, o Senhor está o quê? Atuando em você, trabalhando em você, moldando você, endireitando os seus caminhos. Deposite a sua confiança no Senhor e creia que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Então vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigada por ter deixado a sua palavra escrita para nós. O Senhor sabia o quanto nós precisaríamos dessa palavra. Senhor, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, principalmente aqueles que têm tido uma dificuldade de desenvolver um hábito de leitura da palavra, de relacionamento contigo. Muitos têm sono, dizem que não entendem. Pai, o teu Espírito habita na vida de cada um dos meus irmãos. E é o teu Espírito que traz o entendimento, a revelação da tua palavra. Eu oro para que os meus irmãos insistam e persistam nesse relacionamento com a sua palavra, que eles não desanimem, que eles não desistam, ainda que eles não entendam um texto, ainda que fique um pouco difícil, ainda que eles tenham sono, Pai, que eles não desanimem, que eles não desistam. Pelo contrário, que eles persistam, porque a tua palavra cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida, e a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, a tua palavra gera paz, a tua palavra gera vida em nós. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e desenvolvam uma vida de intimidade com a tua palavra, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.